Eles estão, inclusive, começando a... Essa aí é o Sub-20, né? Esse é o Sub-20, tá disputando o campeonato. Ganharam do inclusive, Náutico domingo passado. Ganharam do Náutico, tá? A competição... Tá o negócio. O Caruaru City é a única equipe de Caruaru profissional, que é um time que vai disputar a primeira divisão no ano que vem, que está em todas as competições de base. Não só promovidos pela federação, como também as competições locais, né? Onde tem um torneio, tá lá a marca Caruaru City. Algo que a gente cobra dos clubes profissionais da nossa região, que não. O Porto diminuiu um pouco, lá por suas razões, decidiu participar da segunda divisão esse ano, porque se não participa, perderia o direito, perderia o seu registro como clube profissional. Veja, né? A que pé chegaria o time do Porto. O Central, né? É um capítulo à parte, ele vai, inclusive, tem... algo para a gente atualizar o torcedor sobre essa questão de Central, em se tratando da eleição. Mas futebol é isso, né? Não é só uma questão emocional, como a gente viu aí na fala dos meninos, mas é também um segmento da sociedade importante, é um gerador de emprego, né? A gente conversou agora com um profissional de educação física, um profissional que está comandando, né, a parte física do Caruaru City. A gente tem vários profissionais formados aqui em universidades locais, empregados com os clubes profissionais, não só daqui, mas de outras regiões. Então o futebol não é entretenimento apenas, né? É um segmento, uma atividade econômica muito importante, sem contar o emprego indireto gerado pelo futebol, que é aquela turma que vai vender nos estádios, né? A confecção de uniforme, a confecção de bola, enfim. Falar nisso, bola tá caro, não tá mais. Você comprar uma, tá caro que tá danado. Mas, enfim, o futebol é isso, não é só os caras gostam de jogar bola, não é só jogar bola, é muito mais que futebol quando a gente fala desse segmento. E agora, por exemplo, o crescimento do futebol feminino, né? Nós estamos agora com a disputa da Copa América, seleção brasileira fazendo uma excelente participação, tendo uma excelente participação. Futebol é isso, Renata, é muito mais do que apenas entretenimento. Muito bem, né? A gente começou aí esse bloco do futebol com um bom exemplo aqui de Caruaru, agora a gente vai para um exemplo que tá dando dor de cabeça já há um tempo, né? A gente fala sobre tudo, menos sobre futebol, infelizmente. Renata, tem muita coisa acontecendo aí, né? Nos bastidores, que só faz... até usei uma frase ontem no programa, só faz com que as pessoas encarem, aqueles que não acompanham o dia a dia, que não têm um envolvimento, encarem o futebol local, como algo à margem, né? Marginalizado mesmo, né? Isso aí não serve pra nada, isso não... E entristece a gente, enquanto cronista esportivo, a gente vê que um produto como esse, ele é tão maltratado em função de um trabalho péssimo realizado na história e atualmente também relacionado ao Central Esporte Clube. A eleição marcada para hoje, ela tem tudo para não acontecer. Por enquanto está mantido porque a comissão eleitoral ainda não foi notificada pela Justiça com uma liminar impedindo a realização da eleição hoje. Essa liminar, né, ela foi pedida, né, por uma das chapas, que é a Central de Caruaru, Responsabilidade e Transparência, que a gente personifica, melhor dizendo aqui, com o Dr. Milton e o Ayrton Júnior, porque são os candidatos a presidente do Executivo, Dr. Milton, e o presidente do Conselho, Dr. Milton, e do Executivo Ayrton Júnior. Eles entraram na Justiça. Tá certo? Bom, tem erro. Isso a gente sabe que tem nas duas chapas. Só que são erros que eles vêm discutindo desde outubro do ano passado. Né? Agosto do ano passado. Um ano, meu amigo. Um ano rolando esse negócio, né? Aí não realiza, aí não tira da justiça, entra na justiça, aí consegue tirar da justiça senão o clube seria punido. Aí vem certo a realização de uma eleição para hoje, com os mesmos personagens. Os mesmos personagens, com erros dos dois lados. Não estão aqui falando, não vão dizer, um lado está certo, o outro está errado. Não. Mas eles estão tentando uma união, inclusive, passaram 2 meses sentado em mesa e almoçando, sei lá o quê, né? Se almoçando, jantando, tomando café, para tentar uma união. Não foi possível. Aí acerta uma eleição, sabendo dos erros e muitos erros que havia, mas acertaram que teriam uma eleição porque a união não seria possível. Aí, no dia marcado, porque não houve uma resposta, não estou dizendo que está errado, está certo, não é essa a questão. O que é que nós queremos chegar? É que, não havendo a eleição hoje,
O Central que está parado há mais de um ano, porque ele caiu para a segunda divisão, ele não vai disputar a segunda divisão esse ano. Dá para calcular o prejuízo disso? Né? A gente acabou de falar de um segmento, de uma parte da economia, né? Dá para calcular? Poxa, é triste, né? Eu tava... Eu não sei se você lembra que eu mandei para você, Eri, tem um patrocínio, né, que o Central tem há muitos anos, que é de uma bebida né, destilada e inclusive as torres de iluminação foram acesas recentemente. Aí você vê o que é a falta de cuidado com o patrocinador, cuidado com a logo. Eu ontem passava lá e só tinha uma ou duas letras acesas, né? O resto dá apagado. Aí quem passa não vê nada. Enfim, é um caos que se instala no Central. Eu hoje pela manhã até cheguei a dizer, olha, saiam do Central, mudem esse regimento aí, um regimento urgente, um estatuto de forma urgente, para que a gente possa colocar pessoas novas. Porque eu escutei ontem a entrevista da pessoa que, eu não vou citar nomes aqui para não ter que dar mais de espaço a pessoa para ela falar aqui mais do que já teve ontem. Eu escutei ontem a entrevista, eu estava em casa escutando vocês o programa ontem, eu escutei a entrevista da chapa que entra na justiça. Sinceramente, a sensação que eu fiquei foi que a intenção da chapa é só atrapalhar a outra chapa. Eu não vi nenhum interesse no Central naquela entrevista que foi dada. Porque o que passou foi isso. A ideia que passa é só, se não for do jeito que eu quero, não tem eleição. E acaba, Mário, acrescentando essa informação, acaba de chegar para mim também uma informação aqui, o seguinte: Ayrton Júnior entrou em contato comigo há pouco e falou o seguinte: olha, a gente está propenso a tirar a causa na justiça, desde que haja união e não bate-chapa. Mas é a mesma coisa. Veja, a mesma coisa da entrevista de ontem. É o mesmo discurso. Eu saio, eu retiro, agora se for do jeito que eu quiser. Não tem interesse pelo Central, bicho. Está claro, está claro. O interesse se eu não ganho eleição, outra chapa também não ganha. Existiria alguma Deixa forma de nenhum desses estar nesse processo? Agora é praticamente impossível. Agora é impossível. Mas sabe o que foi que eu ouvi ontem da outra chapa? Olha, no grupo do meu blog tem um diretor da outra chapa que aqui não entra na justiça, da chapa concorrente. Aí sabe o que foi que o diretor solta num grupo que tem 160 pessoas? Eu tô com um time montado, com técnico já palavrado, com um monte de jogadores. Bicho, como é que tu diz isso num grupo do WhatsApp? Você é diretor, você não sabe como vai restar a eleição e você solta um negócio desse. Então virou algo uma casa realmente de mãe Joana, uma casa de noca. Estamos na linha com o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, que gentilmente nos atende mais uma vez. Evandro Carvalho, bom dia. Nos ouve, Evandro Carvalho, doutor Evandro? Oi, estou ouvindo. Opa, vamos, tudo bem com o senhor? Deixa eu só colocar aqui em outro sistema, agora sim, a gente consegue. Bom dia, presidente. Já adiantando, né, em função do tempo, qual é a situação que vai sobrar para o Central se não houver a eleição hoje? Um forte abraço. Não, a eleição não vai ocorrer hoje. Ontem foi exarada a decisão em primeiro grau, ou seja, em uma das varas de Caruaru, e o magistrado determinou, através de concedeu uma liminar, como nós chamamos, para simplificar, determinando a suspensão da eleição. Então, a eleição que estava prevista para hoje não vai ocorrer por conta da decisão judicial. A decisão judicial significa que Vamos plugar no cabo. Foi judicializado perante a justiça comum, que impede a participação da Federação e da CBF. Então a Federação e a CBF se retiram do processo eleitoral do Santa Cruz no dia de hoje, porque nós não podemos atuar quando existe judicialização na justiça comum. Nós só atuamos no âmbito administrativo e no âmbito da justiça desportiva. Quando a justiça comum interfere, a federação, a FIFA e a CBF se retiram. Então nós temos apenas que decidir hoje, eu já estou fazendo isso desde ontem à noite, nós temos que decidir a forma de manter o registro do Central válido, para que o Central não se prejudique enquanto equipe, para que o Central tenha a sua existência enquanto clube de futebol ativa. Isso eu não posso abrir mão. O Central é um dos patrimônios do nosso futebol. E nós temos também que decidir hoje
Eu já tive a reunião agora pela manhã, logo cedo, com a diretoria jurídica da CBF e vou ter outra agora à tarde com o Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco. Nós só temos que decidir hoje como o Central será gerido a partir de amanhã no âmbito interno de sua gestão administrativa, já que eu não posso mais manter o Clênio, que encerrou hoje o período dele de designação pela federação. Eu também não posso mais designar ninguém interno da federação ou externo, porque o processo agora está no âmbito da justiça comum. Então nós temos que encontrar uma solução de modo que o Central tem alguém ou um grupo de pessoas ou uma comissão, ou seja o que for, que possa, vamos dizer assim, responder e representar o Central, porque o Central tem questões na Justiça do Trabalho, o Central tem questões da Justiça Comum, o Central tem funcionário para pagar, o Central tem, enfim, umas atividades normais de uma entidade. Então, nós temos hoje até 19 horas, encontrar uma solução de modo que possa ter alguém ou um grupo de pessoas que responda, seja através de uma nomeação de um interventor judicial pela Justiça Comum, seja através de uma designação via Tribunal de Justiça Desportiva, enfim. Nós vamos hoje encontrar essa solução para que, a partir de amanhã, inicie esse processo judicial e aí esperar a solução dele para que essa eleição possa ocorrer quando for determinada pela Justiça. Agora, em relação, quando o senhor fala de tomar essa decisão para que alguém comande o clube, isso não quer dizer que comandar o clube para disputar a segunda divisão que está às portas para começar? Não guarda relação uma coisa com a outra. Eu particularmente acredito que o Central está fora da segunda divisão, não há como o Central jogar, e esse foi o entendimento ontem da CBF e acho que é o que deve ser consolidado hoje. Eu não vejo como o Central irá jogar porque ele perdeu a legitimidade e a representação. Ele não tem, até porque seria impossível, como é que ele iria registrar jogador se ele não tem um presidente eleito, um presidente designado, com ata de eleição registrada em cartório, com ata de posse registrada, para que o presidente possa receber o token da CBF, que é privativo do presidente, para que ele possa acessar o sistema de registro do BID. Então, eu entendo, e a CBF também me entendeu ontem. Nós terminamos por volta de 21 horas e hoje de manhã, 8h30, nós já tivemos um vídeo com alguns diretores de área jurídica e de área de registro da CBF, e eles estão também com a mesma leitura minha de que o Central está fora da segunda divisão, até porque o prazo, se eu não me engano, é hoje para publicação, já está vencido, já foi prorrogado pela CBF até hoje e vai ser publicado hoje. Então o Central está, a nosso ver, fora da segunda divisão. O que, de certa forma, pode ser bom, porque o clube vai se reorganizar, vai fazer sua eleição, vai definir quem vai comandar o clube e, a partir do próximo ano, iniciar uma vida nova. O presidente, se hoje pela manhã a informação que chegava para a gente é que o pessoal que entrou na justiça estava pensando em retirar essa ação. Se isso acontecer hoje e tivesse eleição, há tempo hábil para evitar esse transtorno? A eleição não vai mais ocorrer hoje, porque automaticamente, com a decisão de ontem, eu já comuniquei à CBF já comunicou, a CBF já informou, nós já destituímos a comissão, então é impossível, a eleição hoje não vai mais ocorrer de nenhuma forma. Então é lamentável, né? Agora, porque a gente até... Não, tem um lado positivo, a CBF até... Eu, no primeiro momento, fiquei preocupado, mas a CBF até me chamou a atenção e eu terminei por concordar. O Central está vivendo um momento muito difícil de sua vida. Nesses 100 anos, eu acho que foi o momento mais conturbado, salvo um período muito remoto, antigamente, a época de Rubem Moreira, onde não exigia lei geral do esporte, onde não existia lei Pelé, onde não existia estatuto torcedor, e a federação tinha o poder de intervir. Então a federação assumiu o clube, botou uma pessoa lá, enfim, e a época resolveu. Hoje eu não posso mais fazer isso. Hoje, para eu fazer uma intervenção de 90 dias, eu preciso de uma autorização judicial. Enfim, existe todo um arcabouço jurídico, existem 3 leis que vigoram hoje, que inclusive nós estamos reformando agora para uma única lei, para conseguir regulamentar isso de uma forma mais coerente, porque hoje é uma enorme confusão de leis, uma enorme profusão de regulamentos, isso dificulta sobremaneira a atividade da CBF e da Federação. Como nós aprovamos a lei na Câmara e no Senado, ela já está caminhando
para aprovação final. Então, a partir do próximo ano, nós teremos uma única lei que vai regulamentar todas essas relações de clubes entre eles, de clubes com federação, de clubes com CBF, de federação com CBF, de CBF com clube, etc. Então, isso vai ser resolvido do ponto de vista jurídico a partir do próximo ano. E tem um lado muito positivo, que é a possibilidade do Central se organizar. O Central vai ter agora uma possibilidade de defesa de todos os grupos na Justiça. A Justiça vai analisar, a Justiça vai decidir e a Justiça vai definir quem pode votar e quem não pode. Quando isso for feito, vai ocorrer uma eleição e quem assumir o Central vai assumir de forma legítima, vai assumir de forma homologada pela Justiça Comum. Isso é muito bom porque vai dar respaldo para o grupo que assumir. E aí, então, eu acho que o Central pode se reorganizar, pode fazer uma reengenharia de estrutura, de administração, e o Central pode voltar a ser o grande clube que foi, disputando o Campeonato Brasileiro, etc. Realmente tem esse lado positivo. Do modo como está, com essa divisão radical que existe no Central, não há como imaginar que o Central pode prosperar com essa ruptura, esse radicalismo que existe hoje entre dois grupos. Então, é preciso que a Justiça defina qual grupo tem direito a assumir o Central. Presidente, só para finalizar então e deixar bem claro para o ouvinte, a comissão eleitoral ela foi formada pela federação junto com o TJD de Pernambuco. Com essa sua fala de que a eleição não ocorre hoje, significa então que também a comissão já está desfeita? Hoje nós já estamos publicando a dissolução da comissão. O que finaliza então qualquer possibilidade de realização da eleição. Amanhã o Central não tem presidente, não tem nada. Não tem nada amanhã, né? Não tem nada. Ele vai ter, a CBF vai definir como será feita uma gestão interna de administração do clube do ponto de vista patrimonial e financeiro. Presidente, me permita uma questão. Me diga uma coisa, não tinha como aproveitar essa onda não e varrer esse povo do Central para que entrasse gente nova, para que não ficar preso a um estatuto, tem que ter 2 anos, e entrasse e varresse mesmo esse pessoal que só vai atrapalhar e permitir a entrada de gente nova nesse clube? A Constituição Federal, ela criou uma figura muito delicada e que nós no momento, eu era advogado só, eu não era presidente da federação, e a CBF teve uma posição contra, que era a chamada autonomia dos clubes. Ou seja, a Constituição de 88 criou uma figura jurídica, naturalmente de natureza subjetiva, do conceito genérico, lato sensu, de uma autonomia de clube. Isso tirou a capacidade das federações de intervirem nos clubes, da capacidade das federações de assumirem os clubes quando existem esses litígios. Depois disso, para piorar a situação, veio a reforma da Lei Pelé, que foi péssima, é uma lei horrorosa, desastrosa. Depois o Estatuto Torcedor, que é outra calamidade, que graças a Deus agora nós estamos conseguindo reformar essas leis, que são 5 leis, as mais famosas são a última edição da Lei Pelé e o Estatuto Torcedor. Então nós conseguimos agora, foi 4 anos de um trabalho que eu tive à frente, designado pela CBF, nós conseguimos reformar com a ajuda principalmente do deputado Felipe Carreiras, que foi um leão, foi um monstro, trabalhou muito em prol do futebol. Eu quero aqui publicizar mais uma vez o agradecimento do futebol brasileiro ao deputado Felipe Carreiras. Sem ele, o futebol brasileiro não conseguiria se reorganizar e voltar a ser o grande futebol que vai ser a partir do próximo ano. Isso depende muito e é mérito de Felipe Carreiras, que nos ajudou muito. Tudo que eu fiz foi através dele. Então eu quero aqui mais uma vez agradecer a ele publicamente. Eu não poderia ter feito nada se não fosse com o apoio dele, se não fosse com a estrutura dele, se não fosse com a integral confiança dele em mim. Então eu acho que nós salvamos o futebol brasileiro. Agora, o que ocorre é que ainda hoje vige isso, então a federação não pode fazer mais nada. Eu não tenho poder hoje de intervir, eu não tenho poder hoje de afastar ninguém, eu não tenho poder hoje de designar ninguém, enquanto nós não publicarmos a nova lei, que só vai vigir a partir do próximo ano. Então, para esse período do Central, para essa eleição do Central, a CBF se retirou ontem, a federação se retira hoje e a decisão vai ser dada pela Justiça Comum.
Obrigado, presidente Evandro Carvalho, e voltamos a entrar em contato em outros capítulos dessa história do Central. Um forte abraço então, Evandro. Bom, abraço. Eu ia comentar aqui a história, mais um capítulo do sítio do Pica-Pau. Não, eu acho que dessa vez não é mais um, não. Não, agora é o derradeiro. É o derradeiro. Esse Conseguiram. é o fundo do poço, né? Eu acho que chegou no fundo do poço com um calabouço aberto e 2 jacaré de boca aberta, assim, esperando. E uma coisa curiosa, né? No dia do futebol. No dia do futebol. Parabéns, Central. E parabéns a vocês da chapa. Aí. Como é o nome da chapa? Responsabilidade Parabéns a e transparência. vocês da chapa Central de Caruaru, responsabilidade e transparência. Vocês conseguiram tirar o Central do Campeonato Pernambucano, da sua divisão. A responsabilidade é de vocês. Absolutamente. Pois né? é, porque a gente sabia que essa coisa ia acontecer, né? E aconteceu. Né, prejuízo para o Central, prejuízo para a imprensa que estava com ansiedade de cobrir aí os jogos do clube. A gente sonhou, aqui que no ano que vem tivesse 3 times de Caruaru na primeira divisão. O Caruaru City que já está, o Porto que vai voltar a disputar e o próprio Central. E aí o pessoal conseguiu, né, primeiro levar o Central ao status de chacota. Né, porque isso vira chacota em todo grupo de WhatsApp, é o que o pessoal faz. E segundo, repito, disse isso no começo do programa aqui, porque tem muita gente que é política, está envolvida nessa história, e é a área que eu cubro mais, a esportiva é a sua, que você entende mais, e eu cubro mais a questão da política, mas é uma briga política sem fim, né? Que os caras sem entraram sentido, aí, né? sem sentido. Repito, eu escutei a entrevista ontem, a fala não é nada com nada, não tem um sentido, é para atrapalhar o outro mesmo. E ontem, até o Lucas perguntava ao entrevistado de ontem, né, que é advogado, como é que não vai atrapalhar a questão do clube se tem um time que está sem diretoria? Não sei o que. Aí o integrante da outra chapa vai no grupo do meu blog. Não, nós da nossa chapa já temos apalavrados a diretoria e a direção técnica e o treinador e jogadores. Como é que o cara dá uma declaração dessa num grupo do WhatsApp, bicho? Não, porque eu fui diretor de marketing 2 anos, por isso. Olha, minha vontade é porque eu respeito muito das pessoas, mas minha vontade é dizer, por isso que o Central se afundou, porque tu fosse diretor de marketing. É uma pena, mas estão conseguindo algo que eu achava que não ia conseguir. Então hoje, no lugar da cobertura, a gente vai estar conversando, a gente pode procurar uns torcedores tradicionais do Central. A gente vai estar às 5 da tarde aqui na resenha, vamos ver ainda, acredito que algum desdobramento ainda disso, apesar das declarações do presidente. Não, o presidente disse que não tem mais eleição. Não tem mais jeito, não tem eleição, a comissão está destituída já. Ele já comunicou tudo, já documentou. Além da destituição da comissão, ele disse que eu tive uma reunião com a CBF, não foi com a Liga Esportiva Calaruense, não. Foi com a CBF, meu amigo. Prego batido de ponta virada. Né? Tem várias mensagens aqui sobre o Central. O Rodrigo Melo, não se trabalham a longo prazo nos clubes, não só apenas a parte time da administração também. Aí ele fala aqui do Atlético Paranaense. A gente vai estourar um pouquinho agora o programa do Marco Aurélio, mas não tem problema não, o assunto é importante. Eu falava aqui, o Everton mandou aqui uma foto. Eu falava aqui da questão da falta de cuidado com um dos últimos patrocinadores do Central. Aí Everton tá ouvindo, veja como é a audiência da Rádio Cidade. Ele mandou a foto aqui. Olha como é que tá o patrocinador. Que eu disse que estava faltando letra. Esse nome aqui patrocinador que tem no mínimo 40 anos dentro do clube. Tá quase IPTU. Você sabe o que é isso? É a sua idade, no mínimo, que esse patrocinador está lá dentro do clube. Não se envolva não, você aí. Carlos Eduardo Fante tá por aqui, dizendo que a história do Central. Enfim, é lamentável, porque é um clube que a gente aprendeu a gostar, é um clube que eu joguei lá. No dia do futebol a gente chega a esse caos administrativo que virou o Central. Daqui a pouco o Patriota vai repercutir a entrevista com o Evandro Carvalho. Mas a bem verdade é essa, né? Encerre o programa com a novidade triste pra gente. O Central fora da segunda divisão, né? Pela fala do presidente, embora na fala deles, no meu entendimento e no entendimento de muitos, quer dizer, tá fora.
há uma tentativa da chapa de conseguir uma união, mas a comissão, segundo o presidente falou agora, já está destituída, então não tem possibilidade de eleição hoje. Então, aqueles que conseguiram fazer isso, que arquem com o ônus. Tristeza essa situação. O ônus história, não entraram para a história. Pagar só a vinheta do WhatsApp. Entraram para a história. No dia do futebol, entraram para a história. Esse é o ônus. WhatsApp.